Precisando de uma ajudinha com matrizes? Então, leia a questão, pausa, tenta fazer e depois volta aqui. A matriz A e a sua transposta tem como soma uma matriz singular. Então, vamos lá. Primeiro, vamos lembrar o que é a matriz transposta, onde a gente troca linha por coluna e vice-versa. Então, agora eu vou obter quem é a soma A mais a transposta de A. Lembrando que para somar matriz, elas têm que ter mesma ordem e nós vamos somar elemento com elemento. Chegamos aqui, então, que a soma de A mais a transposta dá 2P, 2, 2, 2P. Tá, mas a matriz é não invertível. O que isso significa, ela ser singular? Significa que o determinante dessa soma tem que ser zero. Então, ao colocar o determinante igual a zero, nós vamos descobrir qual é o valor de P, ou quais são os valores. Lembrando que determinante de matriz de ordem 2, a gente multiplica a diagonal principal e subtrai da multiplicação da diagonal secundária. Chegamos na equação 4p² menos 4 igual a zero, que, isolando o p², temos que p² é igual a 1, de onde o p é mais ou menos a raiz quadrada de 1, ou ainda, o módulo de p é 1. Nesta questão, nós temos que é necessário obter a soma dos termos da matriz inversa da matriz M. Então, vamos lembrar aqui que, quando eu tenho uma matriz e a sua inversa, o produto tem que dar a matriz identidade. Então, vamos multiplicar as duas matrizes e igualar a identidade. Veja, precisamos lembrar que para multiplicar matrizes, nós pegamos a linha da primeira multiplicando com a coluna da segunda. Então, fazemos essa multiplicação termo a termo. Considerando, então, primeira linha com primeira coluna, temos menos x mais 0z. Primeira linha, segunda coluna, temos o termo que está na primeira linha, segunda coluna. Então, menos y mais 0w. Segunda linha com primeira coluna, 0x mais 2z. E segunda linha com segunda coluna, 0y mais 2w. Na verdade, nós temos, então, menos x, menos y, 2z e 2w. E como essa matriz tem que ser igual à identidade, nós vamos igualar aos termos, de onde chegamos, x é menos 1. Menos y é 0, temos que y, então, é 0. O dobro de z é 0, então, z também é 0. W é meio. Como queremos x mais y mais z mais w, temos que a soma é menos 1 mais meio, que dá menos meio. A matriz dessa questão representa nas linhas as quantidades de questões acertadas por Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, e nas colunas os dias da semana, de segunda a sexta-feira. A pergunta é sobre o dia que teve mais acertos. Então, nós precisamos verificar a quantidade de acertos de cada dia. Veja, vamos então somar os elementos de cada coluna. Na primeira coluna, a soma é 11. Na segunda, 10. Na terceira, na quarta e na quinta, a soma também é 10. Então, nós temos que a maior quantidade de acertos foi obtida na segunda-feira, com 11 acertos. Nesse caso, nós temos uma matriz triangular de ordem 3, onde o A e J é 0 se o I for maior que o J, e o A e J vai ser 4I menos 5J mais 2 se o I for menor ou igual ao J. Bom, primeiro eu vou colocar aqui os elementos A11, A12, lembrando que quando a gente tem um elemento A e J, o I representa a linha que aquele elemento está e o J representa a coluna. Quando for maior que J, né, se o I for maior que o J, a gente vai colocar 0. E se o I for menor ou igual ao J, vamos utilizar essa lei de formação. Então, vamos lá. Os elementos onde o I e o J são iguais são os elementos da diagonal principal. E o I maior que o J são os elementos acima da diagonal principal. Então, colocando esses elementos aqui, nós vamos calcular para obter qual das matrizes equivale a essa do enunciado. Vamos substituir o I por 1 e o J por 1 também. O I por 1 e o J por 2, e assim sucessivamente. Perceba que, quando obtivermos o A11, o A12 e o A13, apenas duas matrizes satisfazem o que temos até aqui, que são as matrizes do item A e do item B. Ok, mas nós precisamos saber qual das duas. Então, vamos calcular mais um elemento, e aqui eu escolhi o A22, fazendo na sequência. O A22, nós vamos ter 0. Nesse caso, nós já sabemos, então, que a matriz é a matriz do item A. Veja, vou fazer o A23,
que é o elemento da linha 2, coluna 3, e o elemento A33, linha 3, coluna 3. E podemos perceber que, de fato, essa matriz que nós obtivemos é a matriz do item A. E observe ainda, os elementos A21, A31 e A32, que é onde o I é maior do que o J, são todos iguais a zero, de acordo com o enunciado. Beleza?